pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre o desenho técnico-mecânico e a formação das vistas. Eu vou deixar esse conjunto de slides, disponíveis no material do Moodle, para depois vocês observarem com mais detalhe as vistas de cada desenho. Bom, então o que é o desenho técnico-mecânico? Um desenho técnico é um documento que contém as vistas que demonstram todos os detalhes necessários para a execução do projeto, além de informações necessárias para a fabricação. Então, o desenho técnico-mecânico é um desenho destinado à fabricação. Então, vamos fazer aqui uma brincadeira. Imagina que eu preciso telefonar para uma pessoa e pedir para ela fabricar essas duas peças aqui, ó, esse cilindro e esse paralelepípedo. Eu posso falar para ele assim: olha, me fabrica um cilindro com 30 milímetros de diâmetro e 200 milímetros de comprimento. O material é aço SAE 1020, por exemplo. Essa peça aqui de baixo, eu posso falar assim: olha, me fabrica um paralelepípedo com uma largura de 200 milímetros, um comprimento de 300 e uma altura de 50 milímetros. E o material pode ser ferro fundido. Então, de maneira rudimentar, eu transmiti as características necessárias para que essa outra pessoa possa fabricar as peças. Mas, à medida que as peças vão ficando mais complicadas, é difícil você representar com palavras somente. Daí a necessidade do desenho técnico. O desenho técnico vai te dar todas as informações que te permitam fabricar uma peça, mesmo sem você ter a amostra da peça. Imagine que você tivesse que passar por telefone todas as dimensões para uma pessoa fabricar esse gancho aqui, super complicado. Não seria possível. Então, para resolver essa questão de você traduzir com exatidão o formato de uma peça que é tridimensional, só que desenhado em um pedaço de papel, que é o desenho, o pessoal inventou o que nós chamamos das vistas. Junto com as vistas vieram o que nós chamamos de projeção ortogonal. Então vamos entender o que são essas duas coisas. Daí a questão fundamental do desenho técnico. A questão fundamental do desenho técnico é como representar objetos tridimensionais em um plano que possui apenas duas dimensões, que é a folha do papel. Então, o gancho é um objeto tridimensional, é um objeto físico, mas eu preciso representar ele em duas dimensões. Como é que eu vou fazer isso? Esta representação consiste em desenhar as vistas necessárias e suficientes que definam com exatidão e clareza as formas e dimensões dos objetos. Então, o coração do desenho técnico é você aprender a criar essas vistas. Primeiro vamos falar um pouco de planos de projeção. Para desenhar e interpretar as projeções, utilizam-se os planos de projeção. O plano de projeção, nós temos aqui um vertical e outro horizontal, que dividem um espaço em quatro partes. Então, esse aqui seria o plano vertical e esse seria o plano horizontal. Ele está dividindo o espaço em quatro partes. Essa parte é o primeiro diedro, do outro lado é o segundo diedro, aqui embaixo o terceiro e aqui o quarto. Então, vamos imaginar aqui, ó, que essa seria a parede da sua sala. E esse aqui, o piso da sua sala. Esse espaço entre a parede e o piso, dentro do quarto, seria o primeiro, ou dentro da sala, seria o primeiro diedro. Atrás da parede, onde estaria, por exemplo, a cozinha, seria o segundo diedro. E assim por diante. No Brasil e nos países europeus se definiu desenhar no primeiro diedro. Então nós vamos fazer um sistema de vistas que é considerando a peça física estando aqui no primeiro diedro. Depois a gente vai entender melhor o que isso significa. Então, como são criadas as vistas, as projeções ortogonais? Vamos entender o que são essas projeções ortogonais. As vistas do desenho são criadas de modo a representar objetos de 3 dimensões e uma série de vistas de 2 dimensões conectadas. O que seria isso? Seria
que essa vista aqui, que nós chamamos de elevação, está conectada à vista lateral esquerda, que é colocada aqui desse lado. E ela também está conectada com a vista de planta. Tá? Então essas vistas, elas são do mesmo objeto, só que vistas por 3 ângulos diferentes. E o que isso aí tem a ver com a projeção ortogonal? Vamos ver aqui no próximo slide. Considerando lá o robozinho do slide anterior, vamos imaginar que nós colocamos aqui o robozinho no chão da sala e aqui na parede da sala. Estamos olhando nessa posição representada por essa seta cor de laranja. A vista que nós vamos desenhar seria justamente a imagem do robô fixada na parede aqui da sala. Tá? Então, essa imagem representativa da vista aqui do robô tem exatamente as mesmas dimensões do robô. É como se nós tirássemos uma foto do robô e colássemos aqui na parede da sala. Isso aqui sendo o nosso primeiro diedro. Agora, existe uma outra situação. Imagina que em vez de uma vista, nós colocamos uma lanterna aqui, ó, e ligamos a lanterna. A lanterna vai emitir um facho de luz. Essa luz vai querer se espalhar e a sombra do robô vai ser maior que o próprio robô. Então, ele está chamando aqui de uma projeção de perspectiva. Não é esse caso que a gente usa no desenho técnico. No desenho técnico, a gente vai usar uma projeção paralela. Então, a vista vai ter exatamente a mesma dimensão do objeto. E a questão do ortogonal, de onde vem isso aqui? A questão do ortogonal significa que aqui a linha da vista e aqui a parede da sala. Entre a linha da vista e a parede da sala vai ter um ângulo de 90 graus. Nos desenhos técnicos a gente sempre vai considerar um ângulo entre a linha de vista e o plano de representação como sendo 90 graus. Então esse ortogonal, na verdade, ele representa 90 graus. Mais uma vez nós temos aqui a divisão do espaço em primeiro, segundo, terceiro e quarto diedro. Nós vamos sempre utilizar o primeiro diedro para representar as nossas vistas. E agora a gente vai falar sobre as vistas em si. Bom, o que a gente colocou aqui, ó? Eu tenho aqui, ó, o plano vertical, o plano horizontal. Nesse desenho também, o plano vertical, o plano horizontal. Só que para representar a peça de maneira mais adequada, o pessoal que desenvolveu o desenho técnico colocou aqui um terceiro plano, ó, e chamou ele de plano lateral. O que vai acontecer no desenho técnico? Eu vou ter um objeto colocado aqui no primeiro diedro. Na parede aqui, ó, do fundo, a gente chamando de plano vertical, eu vou representar essa imagem aqui, que é como se tivesse uma pessoa olhando a partir desse ponto, que nem acontece lá no desenho do robô, né? Esse desenho aqui. E aí, numa segunda posição, vou colocar uma pessoa aqui na frente, olhando para cá. Ele vai pegar essa imagem e vai colar essa imagem aqui, ó, nessa parede lateral aqui, ó, no plano lateral. E a mesma coisa, você olhando por cima, você vai colar essa imagem aqui no plano horizontal. Termina por aqui? Não. Aí a gente vai fazer um rebatimento, a gente vai desdobrar isso aqui, ó, de maneira a que esse objeto que aqui está sendo representado no espaço possa ser planificado. Mas só para reforçar, a gente colocou esse segundo desenho aqui, ó, colocou esse paralelepípedo e colocou aqui as 3 vistas. Então, essa vista a gente vai ver projetada no plano vertical. Essa vista vai ter um nome especial que vai ser de elevação. Agora, olhando por essa outra direção aqui, onde tem essa representação pela seta,
a gente vai ver essa imagem representada aqui no plano lateral. Isso aqui vai ter um nome de vista lateral esquerda. E olhando por cima, colocando a imagem colada aqui no plano horizontal, a gente vai chamar essa vista de planta. Então, quem faz essa observação aqui, a partir dos pontos, né, de vista, dos 3 diferentes pontos de vista, é o observador. Quem é o observador? É a pessoa, é você. Então, a primeira coisa, vendo o modelo de frente, ele vai ver esse desenho, né? Olhando esse modelo aqui, ó, vai ver esse desenho. Depois, quando ele olhar o modelo de lado, ele vai ver essa vista aqui. E quando olhar o modelo de cima, ele vai ver essa vista. Então, essa peça aqui, esse modelo, né, 3D, ele vai ser representado por essas 3 vistas. Chegando nesse ponto, nós temos aqui o que eu chamei ali atrás de rebatimento. Então, eu peguei aquele plano lateral e dobrei aqui para o lado direito. E o plano horizontal e dobrei aqui para baixo. Então, no desenho técnico mecânico, eu vou esquecer essas linhas aqui orientativas e vou deixar somente as projeções. Isso aqui seria um desenho técnico mecânico dessa peça, desse paralelepípedo aqui, ó. Então, o que nós queremos no desenho técnico mecânico é construir essas 3 vistas e, naturalmente, para que a pessoa que vai interpretar o desenho possa construir a peça, vamos ter que colocar aqui as dimensões da peça para que ela possa, com as operações mecânicas lá de fresamento ou planamento, qualquer outra que for, ele possa construir a peça. Mais uma vez, vou falar aqui do rebatimento. Então, ele pegou aquele plano horizontal, dobrou aqui para baixo, ficou dessa maneira, como está representado aqui do lado direito. E aí pegou o plano lateral e dobrou aqui para a direita, ficando aqui então o conjunto das 3 vistas. Só que no desenho finalizado, essa parte aqui de construção vai desaparecer e vai ficar somente a parte aqui indicada em traço mais grosso. Aqui estão os planos rebatidos. Aqui um outro exemplo demonstrando as projeções de uma pirâmide. Então eu tenho aqui o objeto 3D colocado no primeiro diedro. Vou ter uma representação dele no plano vertical, no plano horizontal e no plano lateral. Eu fazendo o rebatimento do desenho dos 3 planos, né, vou ver essas 3 imagens aqui. Repara que essa imagem é igual a essa, tá? Dependendo do desenho, isso aí pode acontecer, mas na maioria deles não acontece. Acontece quando a peça é simétrica e ela tem 2 vistas iguais. A mesma coisa aqui, representando um cone. E uma terceira peça aqui, eu vou ver aqui a peça em 3D representada aqui no primeiro diedro. Vou ver a projeção dela no plano vertical, no plano horizontal e no plano lateral. E o desenho técnico mecânico dela vai ser essa vista, essa vista, essa vista, sem que seja necessário demonstrar aqui os planos e nem as linhas de construção. Mais um outro exemplo, já que uma peça um pouco mais complicada. Aqui eu consigo ver as projeções. E uma outra peça um pouquinho mais complicada também, só para a gente reforçar essa questão das vistas. Aqui olhando de frente eu vejo essa vista, então pego a vista e colo aqui no plano vertical. Olhando aqui por cima eu vou ter essa vista, eu colo ela no plano horizontal. E olhando aqui pela lateral esquerda eu vou ver essa vista, colo aqui no plano lateral. Depois eu tiro as linhas de construção e deixo somente as vistas. Então esse aqui seria o desenho mecânico dessa peça aqui, faltando somente a cotação. Aqui alguns outros exemplos
com dimensões, né? Aqui a vista de elevação, a lateral esquerda e a vista de planta dessa peça que está desenhada em perspectiva aqui. Mais um outro exemplo de uma peça um pouco mais complicada, de uma braçadeira. Repare aqui que eu usei já outras técnicas, usei um corte, a gente vai aprender um pouco mais para frente. Mas o que eu quero demonstrar com isso é que todos os desenhos sempre vão usar esse sistema de vistas. A pessoa que vai construir essa peça, para que ela possa construir de maneira correta, ela tem que interpretar as vistas de maneira correta. Então, tanto a pessoa que desenha a peça, como a pessoa que constrói a peça, tem que entender o desenho técnico-mecânico. Bom, esse vídeo a gente fica por aqui, pessoal. Obrigado.